Olá, pessoal! Meu nome é Kelly Lopes, eu sou professora de Química e hoje eu vou falar sobre um assunto. Vou fazer dois experimentos. Vamos resolver a questão 131 do Enem do ano de 2019, envolvendo forças intermoleculares. Um exercício super bonitinho. Vou ler o exercício para vocês, vou virar a câmera. Vou ler o exercício com vocês marquem aí o item e aí a gente discute, tá? Um segundo. Um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma: adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e em seguida uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade, que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é a evaporação do líquido, diferença de densidades, reação química com papel, capilaridade nos poros do papel, resistência ao escoamento do líquido. Um minutinho e a gente discute, tá? E eu faço os experimentos. Então, continuando, eu vou mostrar para vocês esse experimento, tá? Eu vou mudar o nome do meu canal, né? Vou tirar de Viciados em Química para Química na Cozinha. Eu estou na minha cozinha e eu não tenho etanol puro, que é o etanol anidro. Mas eu tenho aqui o meu etanol 70%. Vou colocar ele num becker, certo? E vou mostrar isso aqui que ele tá falando. Vou colocar um papel. E a gente observa, cadê? Que o líquido sobe. Conseguiu ver? Por que será? Daquelas opções. Agora eu vou colocar numa solução de corante, porque fica mais fácil de ver que realmente sobe mesmo. Olha lá. Contra a gravidade, meu Deus, que doidura! Contra a gravidade, então tem um fenômeno que acontece, certo? Para esse líquido subir contra a gravidade. O que será que está acontecendo? E aí tem esse mesmo fenômeno acontece também quando a gente tem um capilar. O capilar é um tubo de vidro muito pequeno, muito fininho, o diâmetro. Quando eu coloco o capilar, olha o que acontece com o líquido. Ai, meu Deus, eu nunca consigo um ângulo. Bom, aqui. Tá vendo que o líquido ele sobe no capilar? Ou seja, contra a gravidade. Por que isso acontece? É o mesmo fenômeno do líquido que sobe no papel. Bom, então esse fenômeno é denominado capilaridade. Vou explicar primeiro no capilar, tá? Então, olha só. Vamos imaginar o interior do líquido. Opa! O interior do líquido, então, vou representar a molécula polar. Pode ser água, pode ser etanol, lá no centro do líquido. Essa molécula, ela sofre atração pelas moléculas da vizinhança, certo? São moléculas polares, estão interagindo por forças, no caso da água, né? Forças de interação de hidrogênio, que são forças do tipo dipolo-dipolo. E no caso do etanol também as forças de interação de hidrogênio são mais intensas. De forma que essas forças até se cancelam no interior do líquido. Mas na superfície, essas moléculas estão sendo atraídas apenas pelas moléculas do interior, ok? Quando eu coloco aqui um capilar de vidro, o que acontece?
Essas moléculas do solvente, elas sobem porque elas interagem com as moléculas não, unidades do vidro que são polares. Por exemplo, SiO, o vidro é SiO2. Então, a gente tem unidades SiO e a gente tem grupos silanóis também, SiOH, que são grupos polares. Então, as moléculas de água interagem com essas moléculas por forças que a gente chama de forças de adesão e elas sobem nessa parede do capilar. É por isso que, então, o líquido sobe no capilar por capilaridade. Tudo bem? Essas forças no interior do líquido, que são apenas forças intermoleculares, no caso da água, do etanol, as principais são as forças de interação do tipo de ligação de hidrogênio, a gente chama de forças de coesão. Forças de coesão, elas ocorrem entre moléculas do mesmo tipo, moléculas de água com moléculas de água, moléculas de etanol com moléculas de etanol. Forças de adesão entre moléculas diferentes, por exemplo, do solvente com o vidro. No caso, quando a gente tem um papel poroso, o que acontece? O líquido ele sobe por capilaridade porque ele interage com unidades, grupos funcionais que tem no papel polares. E como a água interage com essas unidades, por forças de adesão, elas sobem mesmo contra a gravidade. E aí a gente observa então esse fenômeno indicado pelo exercício. Se você colocar um tijolo, que é poroso também, na água, a água sobe por capilaridade até uma certa altura, certo? Porque as moléculas de água interagem com essas unidades polares que formam esse tijolo. Então, a gente observa que o tijolo fica umedecido até uma certa altura. Então, a letra correta é a letra D. Capilaridades no poro do papel, certo? Então, toda vez que um solvente ele sobe ou num capilar, ou numa folha de papel, ou num tablete de tijolo, quando ela sobe contra a gravidade, isso é um fenômeno chamado de capilaridade. Espero que vocês tenham gostado. Deixe dúvidas nos comentários e sugestões para próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Muito obrigada!